Olá a todos e a todas. É com enorme prazer que me junto a vós, ainda que de uma forma virtual, diretamente aqui da Universidade de Coimbra. Antes de começar, aproveito para agradecer o convite da organização do primeiro Simpos para fazer esta conferência. E aquilo que eu quero falar convosco um pouco é sobre como é que podemos ensinar e aprender em ambientes emergentes e, sobretudo, quero falar-vos um pouquinho mais sobre fluência e competências digitais. Para falar sobre este assunto, é importante nós percebermos exatamente como é que nos movemos agora neste novo mundo de educação. Nós, na verdade, temos nas nossas salas de aulas temos um novo perfil de estudantes, temos novos espaços de aprendizagem que podem ser reais, virtuais, podem ser híbridos, e nestes novos ambientes de aprendizagem, ambientes emergentes, nós temos que ter plena consciência de que é necessário desenvolvermos novos mecanismos de aprendizagem que sejam inovadores, que sejam sustentáveis, que sejam sobretudo motivantes e profícuos para a aprendizagem dos nossos estudantes. Nesse sentido, é por isso que é tão importante nós falarmos sobre fluência digital. Nós estamos muito habituados a utilizar o termo de competências digitais, de literacia digital, mas há também que acrescentar aqui esta ideia de fluência digital, no sentido em que nós, falo dos nossos estudantes, falo de nós próprios enquanto docentes, que saibamos não só utilizar tecnologias digitais para desenvolver as nossas estratégias de ensino e de aprendizagem, mas que saibamos utilizá-las de uma forma efetivamente fluente, ou seja, sabermos o que utilizar, quando utilizar, porquê utilizar e de forma a atingirmos da melhor maneira os nossos objetivos. É nesse sentido que por isso se torna tão importante nós pensarmos nas tecnologias digitais na educação e de que forma é que nós podemos utilizá-las para desenvolvermos ecossistemas digitais de aprendizagem, ou seja, ambientes ecológicos, híbridos, diversificados, férteis, dinâmicos, mas onde as aprendizagens se configuram de uma forma cada vez mais completa e, sobretudo, que contribuam até para ajudar os nossos estudantes a desenvolver aquilo que alguns autores apelidam de competências emancipadoras, ou seja, não só desenvolvermos conhecimentos, mas sabermos como utilizá-los no nosso cotidiano, fora dos muros da sala de aula. E para nós docentes, muitas vezes estas novas ideias acabam por parecer relativamente avassaladoras. Aliás, há uma frase muito interessante no Lewis Carroll, na obra da Alice através do espelho, em que a Rainha Vermelha explicava a Alice: estás a ver, é preciso correr-se o máximo possível para se ficar no mesmo lugar. E é engraçado que esta frase da Rainha Vermelha deu mesmo origem já àquilo que se chama o princípio da Rainha Vermelha, que é um bocadinho uma ideia de que para um sistema evoluir é preciso haver um desenvolvimento contínuo para manter a aptidão relativamente aos sistemas com os quais se está a co-evoluir. Ou seja, por vezes para os professores, para os docentes em geral, há este sentimento avassalador de que a tecnologia digital tem vindo a evoluir a ritmos inacreditáveis e para aqueles que até sentem mais dificuldades em as utilizar, muitas vezes sentem que são completamente ultrapassados por essa mesma rápida evolução das tecnologias, e nesse sentido parece que nunca se consegue acompanhar efetivamente os desenvolvimentos destes tempos modernos e profundamente rápidos. E na verdade nós acabamos por sentir que vivemos numa fase em que tudo muda, está sempre em constante adaptação, mutação, evolução, e os nossos próprios estudantes acabam por ser, na realidade, aquilo que se pode chamar de nómades digitais. Vários autores já utilizam este termo, ou seja, são pessoas que se movimentam de uma forma muito fluida, através de espaços híbridos, em busca de interações e de relações muito variadas, e são experiências, normalmente até elas fugazes. E há que fazer com que essas experiências, ainda que breves, consigam efetivamente contribuir para que as aprendizagens se tornem relevantes e tenham um resultado prático depois na vida futura dos nossos estudantes. E é por isso é que mais vale nós por vezes pensarmos na tecnologia digital como um apoio que contribui para nós criarmos então esses tais ambientes férteis, ambientes ecológicos, ou seja, são ambientes em que nós formamos uma comunidade de interesses, uma comunidade prática quase, se assim quisermos chamar, e nessa comunidade nós vamos interagindo. Todos os participantes vão interagindo, ou seja, docentes, estudantes, trabalham em conjunto, adaptam-se, moldam aquilo que é o próprio ecossistema em função dos interesses, em função das necessidades, em função sobretudo depois do desenvolvimento das mais variadas
competências e precisamente para criar cada vez mais conhecimentos. E esses conhecimentos, na verdade, não se podem restringir apenas àquilo que são os conhecimentos científicos disciplinares. Eles têm que ser efetivamente até interdisciplinares. E nesse sentido, é muito interessante, por exemplo, a definição de competências para o século XXI, que já em 2015 o Fórum Económico Mundial reproduziu num texto que escreveu nesse ano, onde falava em 16 competências essenciais para o século XXI, para os nossos estudantes do século XXI, inclusivamente referindo o papel da tecnologia no desenvolvimento dessas mesmas competências. E então aquilo que o Fórum Económico Mundial explicava é que há as competências fundacionais, no fundo saber ler, saber contar, ter literacia científica, informática, financeira ou cultural, mas também, e aí sim mais complexa a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento, outras competências de ordem superior, como por exemplo o pensamento crítico, a curiosidade, a capacidade de comunicação, de colaboração, de adaptação, de espírito de liderança até, enfim, são 16 competências que na realidade devem ser todas elas interdisciplinares e que em qualquer das nossas aulas nós devemos ajudar os nossos estudantes a desenvolvê-las. E que são essas competências aquelas que, por exemplo, depois os empregadores vão buscar quando fazem uma entrevista de emprego. E portanto, a tecnologia aí, onde é que ela vai ajudar? Ela vai contribuir para que nós possamos ajudar os nossos estudantes a trabalhar de uma forma colaborativa, por exemplo, quando falamos até de ambientes digitais e virtuais de aprendizagem, que aprendam a selecionar a informação que encontram hoje online e que há tanta informação disponível e é preciso precisamente saber ter um espírito crítico sobre essa mesma informação e utilizá-la da melhor forma. Ora, nesse sentido, nós acabamos por fazer, até como o George Siemens falava no conectivismo, nas teorias conectivistas, nesta ideia de uma inteligência coletiva, até como o próprio Levy também já há muitos anos atrás falava nisso, uma inteligência que se distribui por todo o lado, que se coordena até em tempo real e que vai mobilizando diferentes competências para que se vá desenvolvendo essa mesma consciência e essa mesma inteligência coletiva. Nesse sentido, qual é que é o nosso papel enquanto docentes? É saber também nós desenvolver as nossas próprias competências digitais. E aí é interessante falarmos num estudo que foi desenvolvido agora recentemente aqui na União Europeia, aliás num serviço concreto da União Europeia, que é o EU Science Hub, o Serviço de Ciência e Conhecimento da Comissão Europeia, que tem vindo a trabalhar precisamente nesta organização e definição daquilo que serão as competências digitais dos próprios docentes. E nesse trabalho que eles têm vindo a desenvolver, apresentaram já no ano passado, em 2017, um relatório com um quadro comum para as competências digitais dos educadores. E esse quadro comum foi bastante interessante, ou é bastante interessante para nós, porque ele delimita 6 grandes dimensões de competências digitais. Uma primeira que tem a ver com a motivação profissional, depois uma segunda dimensão relativa aos recursos digitais, uma terceira dimensão sobre o ensino e a aprendizagem, como é que nós utilizamos o digital para ensinar e até para ajudar os estudantes a aprender, também como é que as utilizamos para fazer a avaliação dos nossos estudantes e finalmente 2 dimensões, a quinta e a sexta, mais focadas mesmo na questão do estudante, em que a quinta se dedica ao empoderamento dos estudantes, como é que nós preparamos as nossas aulas, como é que preparamos a educação adaptada às necessidades individuais de cada um deles e finalmente como é que os conseguimos ajudar eles próprios a desenvolverem as suas competências digitais. Ora, esta definição destas 6 dimensões e depois a partir dessa definição o EU Science Hub elaborou um questionário com 22 perguntas ou 22 afirmações, onde é possível ao docente que responde a esse questionário fazer uma autoavaliação do ponto em que se encontra. Este questionário, depois os resultados que daí vêm, dividem em 6 categorias as competências digitais dos professores, que vão desde o nível mais baixo, que é o A1, até o nível mais elevado, que é o C2, portanto A1, A2, B1, B2, C1 e C2, e no fundo vai fornecer ao docente até de uma forma bastante específica, porque faz para cada uma das 6 dimensões, é possível nós termos um resultado individual sobre a nossa posição em termos de competências digitais em cada uma dessas dimensões e permite para além disso, não só perceber o ponto
de competência digital em que se encontra, mas o próprio inquérito dá ao docente a possibilidade de perceber o que pode fazer para melhorar, para subir para o nível seguinte ou para passar para o nível seguinte. Portanto, não só faz uma avaliação, mas também apresenta sugestões de trabalho, sugestões de melhoria para que o docente possa ir progredindo nas suas competências digitais. E se é importante nós percebermos o ponto em que nos encontramos, é também importante, e a partir deste inquérito é possível também nós retirarmos algumas conclusões, é possível nós percebermos que nós podemos estar melhor nos pontos, podemos estar menos bem noutros aspectos das competências digitais, mas isso nada tem a ver com o sítio onde nós vivemos, com a idade que nós temos, com as qualificações até que nós podemos ter, até porque existem alguns outros autores, por exemplo, Ang, Myers e Sundaram, em 2012 analisavam precisamente esta questão e concluíam eles próprios que há um conjunto imenso de fatores que contribuem para que nós tenhamos mais ou menos fluência digital. Podem ser fatores demográficos, podem ter a ver com as nossas organizações, podem ter mesmo a ver com aspectos psicológicos ou sociais, e a questão da idade, por exemplo, que é muitas vezes apontada como um fator inibidor competência digital e com certeza muitos docentes já terão dito ou já vós próprios já terão ouvido que já sou muito velho para aprender, já não consigo acompanhar os meus estudantes, já não tenho idade para desenvolver competências digitais. Ora, isso não é de todo um fator que seja determinante para termos ou não competência digital. E aliás, e nesse sentido, nós cá em Portugal fizemos, há uns meses atrás, fizemos já um projeto piloto, tendo por base o dito inquérito da União Europeia. Nós pegámos nesse mesmo inquérito aqui em Portugal e aplicámos a 127 professores do ensino médio e fundamental de duas escolas portuguesas, uma do centro e outra do sul do país. Todos os participantes, as suas idades variavam entre os 30 e poucos anos de idade e os 60 e poucos anos, portanto tivemos aqui uma amostra relativamente variada, e a conclusão a que chegámos foi que, efetivamente, apesar de nós percebermos que há um ligeiro decréscimo na competência digital à medida que aumenta a idade do docente, mas ele é tão pequenino que na realidade não tem sequer validade estatística. Agora, a conclusão a que nós chegamos é que os professores portugueses, aqui os participantes do nosso estudo, se encontram no nível intermédio das competências digitais, encontram-se já quase à saída do nível B1, quase a transitar para o nível B2, e o curioso do inquérito e a forma como ele de facto nos parece muito válido foi porque esse nível B1, que é o nível integrador, aquilo que é definido para o nível é que significa que são pessoas que utilizam tecnologias, que sabem de alguma forma aplicá-las no seu contexto educativo, mas, e aqui vou fazer uma citação, precisam de um pouco mais de tempo para experimentar, para refletir, comentando com apoio colaborativo e partilha de conhecimentos para se tornarem peritos, ou seja, para passarem para o nível B2, que é o nível seguinte. Ou seja, através deste estudo nós percebemos perfeitamente que há interesse em utilizar tecnologias digitais na educação, há efetivamente competências digitais para as utilizar, mas aquilo que nós percebemos é que é necessária uma formação específica, inclusive uma estratégia ou várias estratégias adaptadas às necessidades individuais dos docentes para que eles consigam ultrapassar as dificuldades que possam ter no uso das tecnologias digitais. Este mesmo estudo que serviu de projeto piloto, na realidade agora vamos utilizá-lo aí precisamente na região do Recôncavo da Bahia e esperamos ter aqui uma amostra bastante mais alargada e há um projeto aí a iniciar-se com a nossa colaboração aqui do lado de cá do oceano e que visa precisamente a partir dos resultados alcançados com este inquérito, criar estratégias e criar uma formação específica para nós desenvolvermos as competências digitais e para conseguirmos que os professores se sintam efetivos, fluentes digitais. Mas, na verdade, também do lado dos nossos próprios estudantes, eles não são assim tão fluentes digitais quanto à partida nós podemos pensar, por acharmos que eles já nasceram numa época digital, já são nativos digitais, como o Pransky lhes chamava, mas na verdade aquilo que nós verificamos também um pouco de diferentes estudos que vão sendo realizados é que os estudantes são competentes a nível do uso das tecnologias digitais, mas sobretudo são usos sociais.
E então aí o papel do docente a auxiliar os estudantes, a colaborar com os seus estudantes no desenvolvimento destas mesmas competências, mas adaptadas à educação, é fundamental para que efetivamente eles consigam transpor essa, não direi barreira, mas esse pequeno muro entre aquilo que é a utilização digital em termos sociais e aquilo que vai ser a utilização dela em termos educativos e efetivamente para melhorar as suas próprias aprendizagens, melhorar, desenvolver os seus conhecimentos, para que depois, fora da escola, possam rentabilizar esses mesmos conhecimentos. Ou seja, voltamos à questão das aprendizagens colaborativas, voltamos à questão dos ecossistemas digitais, em que uns e outros docentes e estudantes trabalham de forma colaborativa, trabalham num verdadeiro ecossistema de aprendizagem, onde, na verdade, o aprender e o aprender fazendo se vão complementar, num processo construtivista, num processo ecológico de qualidade, em que os conhecimentos do cotidiano são transpostos para o ambiente escolar e o próprio professor auxilia os seus estudantes a aprender de uma forma até mesmo mais estimulante e mesmo até disruptiva. Ou seja, aqui vamos ensinar, vamos aprender em verdadeiros ambientes digitais, onde as nossas competências, a nossa fluência digital vai sendo ampliada, vai sendo melhorada e vamos trabalhando em conjunto, efetivamente, para desenvolver, sobretudo, aquilo que o Fórum Económico Mundial apelidava então das competências para o século XXI. Bom, muito obrigada a todos por me terem ouvido, foi um gosto, até à próxima.